Brasil Flash TV Internacional aqui com mais um e continuando esse projeto Mundo Secular, Mundo Cristão, esse desafio com o apóstolo Johnson Viana, ou Lyndon Johnson, como vocês preferirem, nome que não falta. É verdade. Bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Maranhão, presidente fundador do Ministério Apostólico Internacional Renova em Cristo no Nordeste do Brasil, Imperatriz Maranhão, ministério iniciado em 2005 e por aí em diante vocês já têm muitas informações, principalmente sobre a biografia dele, que tem só um tema, que a gente fala um programa só falando sobre ele e a biografia deles. E hoje o tema nosso, o desafio é ser um cristão de consciência limpa, isto é, ser um cristão de consciência limpa. Boa tarde, Lyndon Johnson, apóstolo Lyndon Johnson. Estamos aqui nesse café Félix Vianense, uma referência aqui em Zurique em termos de local de café, de restaurante, onde as pessoas sentam, batem o papo e que só os melhores da arte estiveram aqui. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, River, boa tarde a todos os nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado aí pelas redes sociais. Eu quero aqui externar mais uma vez a satisfação de estar aqui diante realmente do mundo, né? Porque nós estamos diante do mundo através dessas câmeras. E eu tenho certeza que tudo isso é a graça de Deus, né? Estendido sobre as nossas vidas, porque é um favor imerecido que Ele tem feito por nós. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por mais uma oportunidade. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus a vida pelo diretor dessa televisão, Dr. Alberto Cabral, e toda a sua equipe, e que a gente possa realmente, nos dias de hoje, ter esse bate-papo gostoso e poder falar desse tema tão maravilhoso que é o cristão e a consciência limpa. Muito bom. Quando toca consciência limpa, eu acho que não é só para o cristão, até para o secular é difícil, mas eu quero deixar vocês bem claros que aqui, com toda essa arquitetura barroca, um pouquinho rococó, mas principalmente barroca, 90%, nesse café vianense, vai deixar a nossa entrevista cada vez mais perto do cristão, do Cristo, relembrando as maiores e as mais lindas igrejas do mundo. São decoradas com a arte barroca e rococó. Então, cada vez mais a gente chegando perto dessa realidade de uma forma digna. Vamos lá, apóstolo, por que o cristão se desvia? Que pergunta! Porque vários pontos, né? Eu sei, é amplo, né? É isso aí mesmo, é muito amplo. E por que o cristão se desvia? Primeiro, essa palavra desviar, né? Ela está realmente interligada a errar o alvo. Se desviou de algo que estava focado, desviou de algo que ele tinha consciência de onde deveria chegar. E uma das coisas primordiais que eu quero colocar aqui, por que o cristão se desvia? Porque, primeiro, ele perde a conexão com Deus. Deus, ele é a conexão que nos guia, que nos leva a ter realmente a uma consciência de acreditar no projeto dele. Não tem como alguém, River, ter uma vida digna, uma vida correta com Deus, se ele não tiver essa conexão com o céu.
Então, um dos motivos mais fortes porque o cristão se desvia é porque ele rompe a aliança. E uma vez a aliança quebrada, ele perde a conexão. Nós devemos continuar ligados ao céu, pela palavra, pela oração, para que a gente não erre o alvo. E assim, continuando na mesma pergunta, de exemplos de desvios e de porquês que o cristão se desviou, uma vez que ele já está convertido, já teve essa conexão, ou tem, e de repente ele escorrega. Primeiro, em tudo que nós vamos fazer, seja ele secular, seja ele espiritual, nós devemos estar focados. E uma das coisas que o próprio Deus nos adverte nas Escrituras Sagradas é que nós devemos nos alimentar dele. A palavra de Deus, Olívia, ela é como alimento, é um pão diário. E quando eu deixo de buscar Deus através da palavra, através da oração, eu vou me desconectando com o espiritual. E uma vez eu tendo desconectado com o espiritual, eu vou me tornando uma pessoa natural. E uma pessoa natural, ele é tendenciado a ver coisas seculares que a sua carne vai ser atraída. Tipo? O pecado. Qual? O desejo sexual fora do casamento. Sexual. A carne, né? A carne. Coisa que leva, que excita e que tira ele, de repente, da consciência. Tira da consciência. Normal. Porque esse termo, realmente, consciência, eu quero deixar assim bem claro para você e para todos aqueles que estão nos assistindo, que ter consciência é ter o conhecimento, é ter a percepção, realmente, é ter ali a honestidade de ter uma consciência convicta daquilo que foi determinado para fazer por Deus. Quando este caráter cristão ele é atingido por esse desejo da carne, essa consciência limpa, ela é afetada, é como um vírus. A única forma de alguém ter uma vida ou uma consciência limpa, como é o nosso tema hoje, e ter uma vida de conexão com o céu, é através da oração e através da leitura da palavra. Uma vez eu lendo a palavra, me alimentando todo dia, esses desejos que vêm na minha alma, porque é a alma que deseja. A alma é um sentimento que entristece, a alma é um sentimento que se alegra, a alma é um sentimento que deseja. E o desejo da alma sempre vai ao contrário do espírito. A gente vê isso no livro de Gálatas, capítulo 5, que o espírito milita contra a carne. E aquele que é mais alimentado é aquele que é o vitorioso. Então esses desejos, para que eles sejam sucumbidos, eu preciso alimentar o meu espírito, porque Deus é espírito. E uma vez Deus sendo espírito, eu preciso entender que como filho, como cristão, para me ter uma consciência limpa, eu preciso ser lavado pelo sangue, eu preciso ser alimentado pela palavra, eu preciso orar, interceder para que a conexão esteja diariamente aberta os céus, para que eu mantenha o meu foco nele e não no desejo da carne. Vamos esmiuçar mais isso, botar assim para que o povo do outro lado secular possa entender. Um dos pontos, desvio de desejo sexual. Um outro ponto que eu vou citar para o senhor, e o senhor de repente pode continuar a falar, o desvio do desejo do ter dinheiro, ficar rico, aí ele passa por cima de tudo, mata, rouba e ponto final. Fale sobre isso. A ganância também é um fruto do ser humano, de uma alma doentia. Então, tanto o desejo sexual quanto o desejo do ter desmedido, que é a ganância, é obras da carne. E a Bíblia condena isso no livro de Gálatas, né? E como eu posso combater isso? O texto é bem claro, a partir
no verso 22 em diante do capítulo 5 de Gálatas, que eu devo produzir frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles são produzidos por essa busca incessante, por esse relacionamento realmente com o alto. E não tem como o cristão ter essa consciência limpa se ele não se dirigir pela palavra. A palavra, ela purifica, a palavra, ela liberta, a palavra, ela dá direção, a palavra, ela nos conduz à presença do Pai, a palavra, ela nos mostra o que é certo, o que é errado. Então, vamos combater todo este mal que para o ser humano natural é bem, e para mim como um cristão é mal, que já estive lá do outro lado. Eu me lembro, quando eu estava do outro lado, a coisa melhor que eu achava era pecar. E pecar sempre nessa área. Eu sempre tive, no passado, esta fraqueza ligado à sexualidade. Então, essa sexualidade pervertida, ela entra como um vírus na nossa vida. E uma vez quando somos contaminados por isso, essa consciência limpa que veio através do conhecimento de Deus, essa consciência de entender que o dever foi cumprido como foi estabelecido, não vai mais estar em nós. Você está me entendendo? Então é necessário que a gente venha lutar, porque o reino de Deus é tomado por assalto. O reino de Deus, ele é tomado realmente por um desejo realmente de ser alguém diferente aqui na terra. Não é impossível, horrível, a gente ter uma consciência limpa. Eu costumo dizer que nesses últimos 15 anos viajando as nações, eu posso dizer que eu tenho uma consciência limpa. Você poderia me perguntar, e você não erra, apóstolo? Eu erro porque sou ser humano, mas estou programado sempre para fazer certo. E fazer certo é acertar o alvo. E o alvo é Jesus. E quando eu não erro o alvo, eu vou ter a consciência limpa. Porque a palavra está dizendo que eu devo fazer o que é certo. A palavra está dizendo que eu devo amar Deus sobre todas as coisas. A palavra está dizendo que eu devo amar você como a mim mesmo. Mas eu tenho dificuldade de amar você. Eu tenho mais facilidade de ver os teus defeitos. Os defeitos das pessoas que estão próximas de mim. Então toda essa consciência pura, ela é afetada por esses desejos carnais. Eu tenho combatido isso com a leitura da palavra e com uma vida de oração. E Deus tem sido bom para comigo. E eu acredito que essa oportunidade que Deus deu a mim, está dando através da sua equipe, é exatamente por causa de uma consciência limpa e um bom testemunho. Bem, vamos num outro ponto que desvia, creio eu, ele vai confirmar a falta de tolerância, quer dizer, a falta de perdoar, desvia o cristão. O perdão, ele é tão sério, horrível, que a Bíblia vem nos dizer que Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? E Jesus disse: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso humanamente ninguém consegue entender. A gente, com 2 vezes que pede perdão com uma pessoa, a gente já se cansa. Ou alguém me pedir pra gente, a gente não dá mais nem atenção, porque somos seres naturais, somos seres que estamos afetados por uma terra, por um mundo completamente contaminado de coisas que vão de encontro às Escrituras Sagradas. Então, quando Pedro recebeu aquela revelação, a mente dele também foi tomada assim por um choque. 70 vezes 7, 70 vezes 7. Porque eu costumo dizer, horrível, o perdão é a única coisa que nos identifica com Cristo. Quando eu não perdoo, eu não sou livre. O preso sou eu, não é você. Quando você me machuca, ou quando alguém me machuca, e eu guardo aquela pessoa no coração, o preso não é quem me machucou, o preso sou eu. Então a chave que solta essa pessoa está nas minhas mãos. E para mim soltar ela, eu tenho que liberar o perdão através de confissão, através de palavras e através de abrir realmente o coração. Atitudes. Você poderia me perguntar, apóstolo, quando a gente perdoa, a gente esquece? Não, você não esquece. Mas existe uma grande diferença. Você não esquece, mas você não sente mais dor. Isso é perdão genuíno.
Perdoar não é esquecer, porque perdão é um mandamento, é uma decisão que nós temos que tomar. Um desprendimento. É um desprendimento. Quando eu me desprendo do meu orgulho, do meu direito, e abro o meu direito para te dar, naquele momento, o preso que era eu, agora estou livre. E aí vou passar a ser uma pessoa de consciência boa. E isso toca na consciência limpa do cristão. Na consciência limpa. Se ele não perdoou, consciência limpa também ele não pode ter. E ter consciência limpa é não ter peso horrível de nenhuma acusação. Não tem nada pior do que você estar, até mesmo fazendo um programa desse, sabendo que tem algo que você fez errado e que a qualquer momento você pode ser chamado para uma conversa que vai gerar um peso na sua alma, no seu espírito, na sua consciência. E quando eu estou livre dessas situações, sabe o que acontece? Eu vou passar a amar as pessoas com uma lição, eu vou perdoar com facilidade, eu vou propagar o Evangelho de Jesus, eu vou falar que esse Jesus é bom, eu não vou ter vergonha de falar dele para ninguém, eu vou dar um bom testemunho por onde eu vou passar, porque a consciência humana foi transformada por uma consciência divina. E ter a mente de Cristo é exatamente ouvir, praticar e liberar. Eu tenho procurado liberar todas as pessoas que me machucaram para ter uma consciência limpa e eu não ficar mais preso a algumas situações espirituais que no passado eu vivi. Isso aí, a gente ainda está naquele ponto do desvio. Do desvio. No ponto, nesse pontinho do desvio, são tantas coisas que a gente iria ficar aqui horas falando. Vamos virar essa página que um pouquinho já foi esclarecido dos desvios, alguns desvios sérios. Fala de um comportamento de um cristão de consciência limpa, ele sendo um pai de família. Pronto. Primeiro, eu quero aqui começar pelo próprio Pai Celestial. Qual foi o maior ato do Pai Celestial para com a humanidade? Amor. Então eu quero começar pela palavra amar. Eu devo amar o meu filho não de palavras, mas eu devo amar de atitudes. Independente de como ele se comporta. Se ele é bonzinho, eu vou amar bastante. Se ele é rebelde, eu vou amar menos. Isso não é amor, isso é sentimentalismo. O amor verdadeiro é o amor de Deus, que mesmo eu estando morto nos meus delitos e pecados, Ele me amou primeiro. Então, uma das coisas que eu tenho buscado praticar com a minha filha, o River, é ela sempre ter o meu amor genuíno, independente dela estar realmente sendo o que eu sonhei ou não. Eu devo amar como ela é. Agora, claro, eu vou estar sempre instruindo ela dia após dia pela palavra de Deus. Até para que o senhor tenha uma consciência limpa. Porque Deus vai me cobrar, porque eu sou um sacerdote da minha casa, sou sacerdote numa igreja, eu sou um pai de família, né? Eu sou alguém que já tem um bom testemunho por onde temos passado. Então as pessoas nos cobram. E se as pessoas nos cobram, Deus também vai nos cobrar. E a minha própria filha também me cobra. Como pai. Como pai. Por exemplo, se eu ficar muito ausente e eu ficar sempre buscando fazer a obra e não inserir ela nisso, ela me cobra. Por que ela me cobra? Porque ela vai sentir a minha falta. E isso nós temos que entender que vem de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, Deus se entristece. Por que ele se entristece? Porque Ele não quer nos perder. Ele não quer que a gente erre o alvo. Ele não quer que a gente tenha uma mal conduta. Então, eu devo praticar isso todos os dias. Eu começo pela palavra amar. Amar com responsabilidade. Porque o amor que eu tenho
pela minha filha, estou falando da minha filha porque... A hora que é do pai, o cristão é a hora do pai. E aqui diante das câmeras, na igreja, nas nações onde eu ando, as pessoas só me veem como uma pessoa completamente correta. Porém, quem vai dizer se eu sou correto é minha esposa e minha filha, porque elas convivem comigo todos os dias. Então eu tenho procurado dar um bom testemunho, eu tenho procurado cumprir o meu papel. Eu exorto, eu corrijo, eu trago instruções, eu falo de Deus para ela todos os dias, eu oro com ela. Agora mesmo ela está nesse lindo projeto, né? Indo morar na Inglaterra para fazer Jocum. Ela vai estudar missões transcultural ali, vai passar 2 anos ali estudando, porque a escola que ela teve dentro da casa do pai foi uma escola de um bom comportamento. Então, para ser um cristão de consciência limpa, como pai, ele deve ter um bom testemunho para os de dentro, porque para os de fora não é muito difícil. Certamente. Virando a página, um cristão de consciência limpa, sendo ele um filho. Muito bem. Primeiro, são situações. São situações. Primeiro, diferente. Eu como pai eu tenho uma responsabilidade com o filho. E o filho para com o pai tem um dever. Ele deve ter um dever de amá-lo e respeitá-lo. É um dos deveres primordiais para o filho, porque o mandamento é esse: honra o teu pai e a tua mãe, e os teus dias serão prolongados sobre a terra. Então, como filho, começa pela obediência. Isso também está interligado ao céu. Tem tudo a ver com o filho. Tudo a ver com o filho. Sabe por que tem que haver, River? Porque quando Jesus veio, mesmo sendo ele Deus, ele disse: seja feita a tua vontade, ó Pai. Quer dizer, ele era Deus, mas manifestado como filho, ele se submeteu ao plano original de Deus, que era ir realmente à cruz para anular o processo de dívida que havia contra a humanidade. Ele poderia desistir de nós, mas como filho ele obedeceu até a morte. Por algum momento, ele orando lá no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito não como eu quero, mas segundo o teu querer. Observa que o filho, ele precisa ter essa consciência de obediência. A obediência, ela norteia a vida de um filho a crescer com disciplina e com limites. Quando eu, como filho, não obedeço, eu vou contaminar minha consciência fácil, porque o mundo é fascinante. O mundo tem muitas coisas para me atrair como filho. Ele me atrai às vezes como pai e também me atrai como filho. E como filho também que sou, eu tenho um pai, apesar de já ter falecido, mas como um filho, eu honrei meu pai. E às vezes que eu errei com ele, eu tive que pedir perdão. Eu me lembro que uma época, eu estava em Curitiba e eu fiz um curso chamado EFOL. E quando eu voltei para a minha cidade, Imperatriz, a primeira pessoa que eu procurei para pedir perdão foi meu pai, por algumas coisas que a minha consciência do passado suja me acusou agora no presente numa consciência limpa. Então eu saí daquele curso na certeza que se eu não cumprisse aquele papel com o meu pai de filho, para honrar e para entender que o que eu falei para ele não era digno, eu não teria uma consciência limpa como eu tive. E naquele momento, River, eu vi o meu pai chorar, porque ele falou uma frase muito forte para mim: hoje eu sei que meu filho é realmente um pastor, porque agora ele tem uma consciência de filho. Diante de uma igreja foi feito isso. Então, uma das grandes responsabilidades do filho é obedecer. Depois disso, procurar honrar o pai e a mãe. Uma vez honrando o pai e a mãe, ele tem um futuro garantido, porque o pai vai ensinar para ele o que é correto, o pai vai ensinar ele a ser honesto, o pai vai ensinar ele a trabalhar, porque uma das coisas difíceis da humanidade nos dias de hoje é os filhos que são ensinados de forma errada sobre trabalhar. Muitos se tornaram preguiçosos, e a preguiça é algo que Deus condena. Totalmente.
A própria palavra de Deus diz que o preguiçoso deve aprender com as formigas. E muitos pais têm negligenciado isso, né? Não ensina o filho a trabalhar. E o filho que é o do bom e do melhor, e amanhã não tendo, ele é tendenciado a fazer coisas erradas. E muitas das vezes vai dar um mau testemunho. E aquele mau testemunho vai chegar até aquele pai. E aquele pai vai ter uma responsabilidade diante de uma sociedade por um filho que ele colocou no mundo sem limites. Então nós devemos colocar limite nos nossos filhos, e os filhos devem assumir esse limite com amor, com carinho, com honra, com respeito, porque quando ele se tornar adulto, ele vai constituir uma família. E aquilo que ele aprendeu na escola dos pais, ele vai transmitir para os seus filhos. Perfeito. Passando para uma outra página, agora uma página um pouco mais, talvez, difícil de esmiuçar, porque é uma condição muito sensível, muito delicada. Ser um cristão com consciência limpa, sendo um cristão policial. Aí o senhor vai explicar da forma que o senhor pensa. Como o senhor não é um policial cristão, então o senhor não vai poder falar com propriedade, mas o senhor vai poder falar da forma, da sua visão, do seu foco. Ok. Ô River, eu entendo que é uma missão muito difícil você ser um policial cristão de consciência limpa. É uma missão difícil. Aí é querer reunir muita coisa boa é muitos conceitos num espaço pequeno. Porque assim, não estou aqui generalizando que os policiais são corruptos na sua totalidade, mas nós sabemos através dos jornais, dos noticiários, que uma grande parte enveredaram pelo caminho de uma consciência suja, da barganha, da facção, né? E da desapropriação dos mais fracos. Estamos falando principalmente na nossa consciência latina. Né? Por favor. Temos que falar para que outros países não interpretem de outra forma diferente. Então, dentro do nosso país, é muito difícil esse segmento funcionar de forma que não fira as escrituras sagradas. Porque, na grande maioria, eles não conhecem a verdade. Então, se um destacamento sai para uma diligência, para uma missão, se aquele comandante daquele departamento, daquela missão que estão saindo para fazer, não tiver uma consciência limpa, ele está enfadado a se corromper com muita facilidade. Por quê? Somente no meu país. Por quê? Porque virou um círculo vicioso adquirir as coisas fácil. Então, às vezes, eles oprimem as pessoas para que as pessoas encontrem saídas mais fáceis dos seus delitos. E como um cristão deveria se comportar diante de uma situação como essa? Eu me lembro que eu estava no estado do Ceará e eu conheci uma pessoa, não vou falar o nome dele aqui por questão de ética, e foi para mim um filho, e ele começou a andar comigo, e eu comecei a falar muito de princípio de Deus para ele, e ele era policial. E ele reconciliou com Jesus. E o tempo que eu fiquei no estado do Ceará, aquele moço começou a dar testemunhos muito fortes, né, do que era realmente uma pessoa viver com consciência limpa. E eu me lembro que um dia esse amigo, esse filho espiritual, disse para mim: eu preciso deixar de trabalhar na viatura. Ele disse isso para mim, amigo. Eu falei: mas por que, meu filho, que você tem que deixar de trabalhar na viatura? Ele disse: porque não condiz o que eu decidi ser, que é um cristão de consciência limpa, com as minhas atividades diárias ou noturnas. Eu vou deixar de ter vantagens financeiramente, porém, eu vou ter
uma consciência para mim chegar aqui na igreja e os demônios não me acusar. Aquilo mexeu muito comigo, porque não é fácil você estar num segmento que você todos os dias você acaba tendo lucros fáceis, e agora você conhece a verdade através da Bíblia e entrega seu coração para Jesus, e agora você deixa aquele segmento por causa de um Deus que você nunca viu. Ele não deixou de ser policial, ele deixou de trabalhar na viatura, porque ele disse para mim que aquela viatura era tudo que ele precisava para poder lucrar fácil. E uma vez ele estando ali e não concordando com o agrupamento, ele se tornaria um zero à esquerda para os demais amigos que ali estavam dentro da viatura. Então ele tomou uma decisão de sair da viatura, ele passou a não ter mais esse tipo de renda, mas ele passou a ter uma consciência limpa. Como um cristão, ele disse isso para mim, e isso eu nunca vou esquecer, foi no estado do Ceará. Bem, então agora a gente, para devagarinho para o desfecho desse bate-papo, desse tema, ser um cristão de consciência limpa, que é muito profundo, eu vou colocando tipo um bate-volta, são de 3 perguntinhas e o senhor responde com uma frase apenas. Qual o melhor comportamento, qual seria o melhor comportamento do cristão evangélico frente à sociedade civil? Amar as pessoas de verdade sem fazer exceção. O que o senhor diria para um policial que estivesse na condição mato ou morro? Mato ou morro? É. Se for por uma legítima defesa, que seja feito. Que seja feito. Porque Davi matou por legítima defesa. Sansão matou por legítima defesa. Perfeito. Explicado. E agora o senhor olha na sua câmera, a câmera do mundo, da Brasil Flash TV, da verdade, da arte, do entretenimento, da religiosidade e principalmente da dignidade. Já que falamos em policiais, mande uma bênção, mande um conselho para quem tem essa profissão tão difícil, principalmente no Brasil. Obrigado. Eu gostaria de deixar essa palavra para você que é policial, que eu louvo a Deus pela sua vida, pelo desprendimento, pela coragem que você coloca a sua vida em risco todos os dias, mas eu gostaria de deixar essa palavra para você. Tudo que você perder aqui de vantagens por amor dele, que é Jesus, com certeza você, além de ter uma consciência limpa, você vai ter garantia de uma vida eterna ao lado do Mestre Jesus. Porque está escrito, o que perder a sua vida aqui, ganhá-la-á. E quem ganhar aqui, perdê-la-á. Então, opte pela verdade, opte por uma consciência limpa, opte pela honestidade. Honestidade é questão de caráter, e caráter fala tudo do céu.